Olá turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Banco de Dados, ok? Novamente aí com vocês. Vocês duas enlouqueceram? Só um minutinho aí que tem alguma coisa ligada junto aqui. Entra. Saiu um áudio duplo aí pra vocês, né? Beleza, vamos dar sequência aqui. Eita, né? Não dá nem pra assistir filme na aula mais, né, Emanuele? Tá louco. Brincadeira. Vamos lá, então. Sequência aí, gerenciamento de tabelas, banco de dados. Nossa aula... Eu coloquei a aula 35 aqui, depois de a gente passar uns períodos aí de feriado, férias. O professor teve uns problemas aí, né? Me perdi aí nos números da aula, mas provavelmente o número 35 aí. E a gente tá em gerenciamento de tabelas agora, tá? Essa aqui é a continuação da aula que a gente teve anterior. E a gente vai ver alguns atributos diferentes agora de como gerenciar tabelas de banco de dados, beleza? Novamente aí eu recomendo vocês a estarem utilizando a plataforma Alura, né? Sei aí que já tem alguns que já aderiram, né? Fizeram adesão aí dos cursos da Alura, tá? Se tiver alguém aí que já terminou, me sinalize aí, por favor. Né, tem certificado lá, muito bom, complementa a nossa aula, eu uso lá as aulas de lá para complementar nossas aulas aqui e vice-versa, tá bom? São conteúdos aí compartilhados entre nós aí para facilitar a vida de vocês no aprendizado sobre conhecimentos aí de programação de jogos, banco de dados e etc, tá bom? Então eu recomendo vocês aí aprender lá também com a plataforma Alura, tá? Dentro desse conceito que nós vamos ver na aula de hoje, né? Conceitos de tabelas de banco de dados, tá? Como gerenciar essas tabelas aí. Queria ver com vocês, eu observei aí na segunda-feira que já está instalado na máquina de vocês aí o MySQL, o Workbench, tá? Então no computador de vocês lá está instalado. Eu queria que vocês abrissem lá agora todo mundo comigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Porque tem gente que nunca entrou, né? Nunca acessou. Deixa eu só fechar todas as 1000 abas que tem aberto aqui. Então vai ter um ícone lá, né? Banco de dados para vocês lá, parecido com esse aqui, meu. Deixa eu arrastar aqui. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Tá, minha tela vai ter um monte de coisa ali. Que fica aberto um monte de tela. Um monte de coisa. Então eu tenho aqui, ó, MySQL Workbench, né? Bem aqui, ó, azulzinho com um golfinho assim. Vocês vão achar isso aí na máquina de vocês aí. Vão abrir, tá? Vão abrir ela. Vai ter uma conexão aqui, ó, igual a minha aqui, ó, localhost. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixar minha caneta aqui preparada. Então lá na máquina de vocês vai ter esse cenário aqui quando vocês abrirem o programa, né? Eu estou com Windows, vocês estão com Linux, mas o software gerenciador é o mesmo, tá? Então você vai ter essa aba aqui só tua, tá? De conexão. A minha tem várias conexões aqui, porque eu já fiz várias, tá? Tem o Clube do Livro 1, 2, campeonato que eu fiz em outra aula aqui. Então vocês não têm essas conexões aqui, vocês têm essa conexão aqui, tá? O que vocês vão fazer? Essa conexão aqui já está configurada já para vocês, aí na máquina de vocês. Vocês só vão clicar nela, 2 cliques, e ela vai conectar assim. Tá? Vai conectar assim. Iago, veja aí certinho, porque eu testei nas máquinas e parece que estava funcionando tudo. Veja aí. Conecta e teste a conexão aí para nós. Seria legal a gente conseguir usar aqui, né? Seria legal a gente conseguir usar aqui, turma. Seria bem legal a gente usar aqui, tá? Deixa eu abrir de novo aqui. É a mesma coisa, né? Tá, como que tá? Instância, local instância, não tem problema. Clicou ali e vai abrir, tá?
vai abrir diferente do meu aqui. Então tem que abrir assim, tá? Abrir com essa cara aqui, com esse rostinho aqui. Beleza? Funciona, né? Então é isso, turma. Eu prefiro que vocês trabalhem aqui dentro, até porque vocês podem salvar o banco de dados de vocês, né? O esquema. Vocês podem criar aqui as tabelas, já vai ficar salvo aqui, ó. O meu tem várias tabelas aqui dentro. Isso aqui são exemplos que vem já no MySQL, tá? No Workbench, já vem já teste. Esse clube do livro e esse campeonato fui eu que criei nessa conexão aqui. Essa aula 23 também foi uma aula que eu criei. Então são bancos que eu criei que já ficam salvos aqui no meu esquema, tá? Como que a gente faz para criar um esquema? Create esquema, né? E a gente dá um nome para o nosso esquema, né? Vamos criar aqui banco de dados, aula de hoje, suco. Esquema suco, tá? Então, banco de dados de uma empresa de suco. Eu quero criar aqui essa empresa aqui, beleza? Tá bem pequenininho para vocês aí, né? Beleza. Então, selecionei aqui, né, rainho. Ela já criou, pode ver aqui embaixo, aqui apareceu aqui, esquema criado com sucesso, aqui chequinho verdinho, está dizendo que foi feito, tá? Eu dou um refresh aqui, ó, tem um refresh aqui, e apareceu aqui minha nova suco aqui, ó. Eu tenho que clicar 2 vezes nele para mim estar trabalhando dentro dele, tá? Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, que vocês já têm aí, tá? Beleza? Deixa em stand-by aí por enquanto, só quero saber, todo mundo conseguiu abrir? Vamos dar sequência na nossa aula, vamos ficar trabalhando entre essa tela aqui e a tela do nosso PowerPoint. Todo mundo conseguiu? Cria o esquema aí, esse esquema que a gente vai usar, cria esse esquema aí. Cria esse esquema suco, né? Beleza? Cria aí esse esquema aí. Pode ver, ó, ele criou um banco de dados para nós aqui. Então eu tenho um banco de dados suco aqui. Tem as tabelas aqui, mas não tem nada criado dentro, ó. Não tem ainda nenhuma tabela adicionada, nada. Beleza? A gente vai adicionar depois na nossa aula aí. Então é isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide lá. Eu só queria saber isso. Fechou. Estou bem feliz então. Ó, eu conversei com os meninos ontem aí, com o Iago. Eles falaram que gostam de fazer lá no OnCompiler, né? Beleza? Dá para fazer lá? Dá. É bom? É. Tranquilo? É. Só que tem questões aqui que é importante você aprender a mexer com o Workbench. E até os registros que ele faz é diferente. Até os salvamentos aqui é importante, que já fica salvo aí dentro da máquina de vocês, né? Se vocês logam a máquina de vocês com o login de vocês, com a @escola de vocês, já vai ficar salvo aí o banco de dados de vocês, beleza? Depois que a gente precisar fazer uma alteração ou incrementar alguma coisa da aula, já vai ficar bem fácil ali de a gente resolver essas questões ali. Tranquilos? Vamos lá então para nossa aula. A nossa aula é bem rapidinho hoje, temos 20 minutos de aula aí. A turma não está todos hoje aí, né? Faltou alguns, né? Vamos lá então. Para pensarmos juntos, então, nós temos um cenário aqui, né? Sempre tenho essas ideias, esses cenários aqui para a gente compartilhar e refletir um pouco de como a gente estaria no mercado de trabalho com algumas situações, com alguns problemas para ser resolvidos. Aqui vai a história do João. Então, ele é um desenvolvedor júnior, foi encarregado de criar estrutura de dados para um novo aplicativo de e-commerce. Temos aqui um cenário, então. Temos o João, que é a nossa persona, aqui nossa pessoa. Nós temos aqui o que ele é, a profissão dele, ele é o desenvolvedor júnior. E nós temos aqui uma demanda. Ele precisa criar um aplicativo de e-commerce, correto? Fora isso, ele precisa também decidir quais tipos de dados ele deve usar
e quais estruturas de tabelas ele precisa para otimizar o armazenamento, né, dos seus dados, ali, a construção, a estrutura das suas tabelas, e como que ele pode fazer a recuperação desses dados. Então esse cenário que nós temos aqui para o nosso persona de João aqui. Uma pergunta que eu faço para vocês: quais são os primeiros passos que João deve tomar para criar uma tabela de forma eficaz? Perguntinha aí para vocês responderem aí, vou deixar 3 minutos aqui na minha tela, no meu cronômetro aqui, e vocês respondem, conversem entre vocês, conversem com a dupla do lado de vocês, e me dê esse feedback, esse retorno aí, sobre qual postura aqui, qual resposta vocês dariam para ajudar João aqui nessa primeira etapa dele, nesse conflito que ele está tendo aqui na construção do aplicativo de e-commerce. Tá? Quais os primeiros passos devem ser tomados aqui? Você agora no lugar de João aqui, o que você faria? Vamos lá, primeiro passo. Me diga um passo, pelo menos, cada um de cada vez aí. O que o João precisa começar? O que ele precisa definir primeiro aqui para ele começar? Você vai se deparar bastante com esse questionamento aí, turma, quando você for construir um aplicativo, quando for construir um jogo, quando for mexer com banco de dados, gerenciamento de banco de dados, tá? Você vai ter um problema, igual problemas matemáticos, e você tem que ter resoluções, né? Então você vai ter que definir algumas necessidades ali que precisam ser tomadas, né? Definir algumas questões que precisam ser tomadas ali nos primeiros passos. Vamos lá, já passou 2 minutos. Ninguém? Pensar nos relacionamentos também, importante. Mas a gente tem que pensar assim, nós estamos numa escada, e qual que seria o primeiro degrau ali? Qual que seria a primeira ideia ali, né? Pensar os relacionamentos seria dos passos, né, Emanuele? Exatamente. Aí já começou a melhorar. Criação das tabelas. Qual tabela? Que tipo de tabela você vai usar? Né? Quais são as tabelas que você vai precisar usar? Aí já se começa a pensar nos relacionamentos dessas tabelas também. Agora ficou melhor. Tá? A gente precisa definir as necessidades de dados do aplicativo, né? Então a gente tem que enxergar o aplicativo ali e tentar entender o que vai usar dentro ali dela. Boa. Exatamente, Emanuele. Parabéns. A gente tem que pensar que a gente vai ter que criar um aplicativo. Desse aplicativo a gente vai ter que guardar alguns dados. Que tipo de dados a gente vai guardar nesse aplicativo? Já é pensar por aí. Que tipo de dados a gente vai guardar nesse aplicativo? Tá? Vamos lá para uma resposta mais sólida. Tá? Deixa eu só tirar aquele negócio que está me incomodando ali. Que não fui eu que coloquei, apareceu do nada ali. Beleza. Quem sabe faz ao vivo, né, bicho? Vamos lá. Resposta, então, que eu esperaria aqui. A Emanuele complementou ali, boa a resposta dela. Mas aqui a gente deveria começar com o João o seguinte cenário. Definir claramente a necessidade do aplicativo que ele escolheu. Ver qual tipo de dados são adequados para aquelas informações que ele vai receber dentro das tabelas, que foi que a Emanuele falou. Né? Vamos criar tabelas e dentro das tabelas vamos estruturar a tabela. Que tipo de dados vai ter esse e-commerce? Vai ter nome? Vai ter varchar? Vai ter date? Vai ter números inteiros? Números flutuantes? Decimais? Né? O que vai ter dentro desse nosso banco de dados, né, turma? Então é essa a ideia dentro desse cenário que você sempre tem que imaginar, tá? Vou ter alguma demanda e eu preciso atender essa demanda, eu tenho que ver exatamente o que a Emanuele falou ali. Quais que são os dados necessários, quais são as tabelas necessárias, o que eu preciso de código aqui, de comandos para criar essa primeira estrutura da minha tabela, né? Tá? Beleza? Iríamos primeiro para a modelagem
Iríamos primeiro para a modelagem. Lembra da modelagem que a gente fazia antes? Né? Fazeríamos as modelagens lá de forma simples, que as pessoas consigam entender a estrutura do banco de dados. Usaríamos as questões dos relacionamentos e tal, e etc. Assim como a gente aprendeu já nas etapas anteriores das nossas aulas. A clareza da necessidade de dados, né? A escolha correta de tipo de dados ali é fundamental para o sucesso do design do banco de dados. Tá? Lembrando que a gente vai criar nosso banco de dados, então a gente vai fazer o design do banco de dados. Tá? Isso aqui não apenas otimiza o armazenamento e a recuperação dos dados, mas também previne problemas futuros de inconsistência nos dados. Tá? Então, essas questões aí de estruturar bem antes aí. Que dados a gente vai usar no nosso início, na nossa criação das nossas tabelas, no nosso banco de dados. Beleza? Obrigado, Emanuele. Aqui nós temos uma figura ali mostrando o índice, né? E a nossa tabela ali, chave registro. Só um desenho para ilustrar ali, né? Externo e interno, tá? Nós temos um índice mostrando a parte externa de um aplicativo, por exemplo. E nós temos dentro do nosso banco de dados como que seria, né? Beleza? Só para vocês terem uma ideia ali. Mas aqui a ideia, a introdução do gerenciamento de tabelas. Vamos lá. O coração de um banco de dados relacional e a sua capacidade de organizar dados em tabelas. É essa a ideia dele. Essa capacidade de organizar os dados dentro de uma tabela. Então, o gerenciamento aqui é o coração, né, do banco de dados relacional. Tá? Beleza? Tabelas são estruturas que armazenam dados em linhas e colunas. A gente já aprendeu isso e já martelou 250.009 vezes, né? Agora é a 30ª, né? 32ª vez. Sei lá quantas vezes foi. Foi algumas vezes já que a gente falou sobre isso, né, turma? Tava brincando aqui com vocês, mas foi algumas vezes já que a gente falou sobre isso, né? Sobre linhas e colunas. Tá? Essas linhas e colunas, elas permitem a organização lógica e de forma eficiente das nossas informações dentro do nosso banco de dados, correto? Gerenciar também envolve criar, modificar, excluir tabelas, atualizar tabelas, né? Organização dessas tabelas. Gerenciar significa tudo isso, conforme a necessidade ali da nossa tabela, dos nossos dados ali, dos requisitos dos sistemas, ou da nossa aplicação, ou do nosso aplicativo. Aí, Emanuele, quanto mais melhor. Verdade, né, Emanuele? Eu bato assim, é que nem diz o velho ditado, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Eu sigo um cara lá, esqueci o nome dele agora, o Ed. O Ed faz esses ditados aí, não dá para entender nada que ele fala. Ele começa a se confundir lá, né? É porque a dura água da vida mole, tanto bate até que dura. E ele fica tentando explicar os ditados populares, aí, os ditados, e não consegue. Mas é essa ideia aí, né, Emanuel? Água mole e pedra dura, e dura mole, tanto bate, né, até que fura, alguma coisa assim. Tô brincando. Então, essa ideia aí, né, repetir, e vai entrar aí, nem que seja por osmose, né, Emanuel? Essa questão é bem importante, a gente entender que a gente vê por linha e por colunas e permite essa organização lógica e eficaz aí das nossas informações dentro do banco de dados, tá? Fora essa parte teórica aqui, a gente tem que colocar a prática, tá? Nossas aulas finais aqui agora, a gente vai colocar bastante mão na prática, né? Que pena que o Workbench agora apareceu agora no finalzinho, mas a gente conseguiu praticar usando outras ferramentas online ali, né? O professor conseguiu ainda resolver algumas coisas ali usando as ferramentas online, né? Mais trabalho para nós, não tem problema, né? Mas a gente deu conta. Agora tem aí o Workbench, a gente vai facilitar a nossa vida aí, com certeza. Tá? Então, essa estruturação, junto com teoria, bastante prática, é importante, tá? Então, colocar a mão no código ali, que nem a Emanuela falou. Saber as codificações, saber ali os comandos importantes que são dentro do SQL, tá? A linguagem nossa que a gente escolheu é SQL, é muito importante. As linguagens os comandos mais importantes a gente já aprendeu, turma. Vocês já viram, tá? Então a gente repetiu, não vamos cansar de repetir até o final do ano e vamos continuar repetindo comandos que são importantes aí para você ter um bom gerenciamento do banco de dados, tá? A linguagem SQL. E nós vamos falar de novo sobre tipos de dados de uma maneira diferente agora, né? Então, ela é a parte crucial da criação de tabelas, é uma definição dos tipos de dados para cada coluna. Então, nós temos os dados específicos ali para cada tipo de informação e cada coluna vai conter um tipo de dados. Por exemplo, lá nós temos o dado de texto,
que nós conhecemos já, o famoso varchar, né? O varchar guarda tipo de texto, o int guarda números inteiros, a gente já viu bastante sobre isso, né, nas nossas aulas, tá? Vamos só relembrar aí. Então nós temos varchar, nós temos int que guarda números inteiros, né? Nós temos datas que é do tipo date, tá? E entre outros aí que a gente já viu nas nossas aulas anteriores. A escolha correta desses dados, desses tipos de dados, é muito importante. Ele é essencial tanto para a organização e gerenciamento dos nossos dados, tanto também para a otimização e o desempenho e a integridade do nosso banco de dados. Ok, turma? Então, um bom gerente de banco de dados tem essa facilidade aí, essa manipulação de conhecimentos de comandos e também de tipos de dados que podem ser inseridos no seu banco. Ele tem esse amplo conhecimento aí de escolhas corretas aí de tipo de dados que ele pode trabalhar dentro do banco de dados. Beleza? Nós temos aqui uma imagem do lado aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Né? Nós temos aqui um ponto de perguntando, né, que tipo de dado será, né, que nós temos que ter aqui, né? Nós temos aqui exemplos geográficos, científicos, culturais, transportes, ambientes, tempo, estatísticos, financeiros, né? Tipos financeiros, né? Tipo float, né? Números flutuantes, né? Números inteiros, científicos, culturais, tempo, né? Temos lá date, né? Temos vários tipos de dados que guardam tempo, por exemplo. E aí vai. Geográficos também. Então nós temos uma infinita demanda nas nossas tabelas aqui de dados que pode ser armazenado nesses tipos de dados, beleza? Alguns a gente já viu, outros a gente vai ver. É importante decorar todas essas informações? Não. Mas as principais que a gente usa no dia a dia, sim. Né? Que a gente vai usar aí frequentemente. Algumas outras a gente pode dar o luxo de pesquisar quando não souber e assim por diante, tá? Mas a grande maioria, as mais utilizadas, como são os exemplos dessas que eu dei para vocês aqui agora, int, varchar, date, são as que a gente mais usa, tá? Então a gente tem que saber isso meio que de decor. As outras, né? Quem que falou? A Débora falou que decorou as cartinhas de Pokémon. O que é decorar aí os tipos de dados do banco de dados, né? Não é nada, né? Tá. Criando a primeira tabela. Então a gente vai tentar entender a nossa ideia aqui de como que funciona a questão dos dados. E a gente vai fazer essa criação da tabela. A gente já fez isso em outras aulas, né? A gente já fez isso, criação de tabelas. A gente só está reforçando esse conteúdo aí de uma maneira diferente agora, tá? A criação de uma tabela é geralmente o primeiro passo prático após configurar o banco de dados. A gente não passou essa aula de configuração de dados. O Iago fez a instalação lá do MySQL Workbench na casa dele. Ele falou que instalou na máquina dele. Ele fez esse passo. Existe um passo lá. Você baixa, entra no site original da SQL, MySQL, abaixa o arquivo, escolhe qual sistema operacional que é da sua máquina, faz o download. Depois disso você tem as configurações de senhas, né, do banco de dados. Tá? No caso de vocês aí foi criado, eu não tenho ideia qual é, mas o estado cria já automaticamente, e é por isso que eu não tenho acesso à configuração. Eu até fui instalar algumas coisas aí, eu não tenho acesso ao ADM da máquina, então eu não consegui fazer. Mas a gente faz a instalação. Depois tem alguns como que chama? Umas hospedagens, né, que fazem a administração do banco de dados. Consigo colocar outras senhas, outros bancos aí dentro dessa estrutura aí. Tá? Então a gente não fez essa estrutura, mas é bem facinho de fazer, é bem facinho de configurar, tá? Utilizando os comandos SQL Create Table, a gente faz a criação das tabelas, tá? Passando dessa etapa da configuração, que foi feita aí por alguém aí da CED, aí um técnico, provavelmente. E depois a gente faz, se você quiser instalar na tua máquina, na tua casa, pode fazer, tá? O passo é bem tranquilo. Se você tiver dúvida, pode me perguntar, pode me mandar lá no e-mail particular, pode mandar ali pelo mural, ali pelo chat também, ou na aula ao vivo, se quiser perguntar também, tranquilamente. Tá? Feita a configuração, a gente tem lá o Workbench funcionando, que nem vocês abriram agora a máquina de vocês aí, e a gente vai fazer o primeiro passo, que é criar a primeira tabela, seguindo as especificações sobre as colunas e tipo de dados, tá? Então vamos lá. Próximo passo aqui, então vocês estão lá com o Workbench aberto de vocês.
3 minutinhos aí para finalizar a aula. Vamos tentar criar essa tabela aqui, ó. Então vocês vão digitar esse comando lá na tabela de vocês, tá? Create table. Então dentro da tabela suco lá que a gente criou agora com vocês, vocês vão criar create table, clientes, id int, autoincremente, primeiro key, nome varchar 100, e-mail varchar 100 e vamos fechar aqui e vamos criar essa tabela. Bora lá? Dão conta do recado? Vamos lá, vai acabar a aula bem rapidinho. Amanhã a gente continua daí com essa sequência aí. Saber se vocês vão conseguir agora criar sua primeira tabela usando aí o Workbench. Vamos lá, vou compartilhar rapidinho aqui a tela. A gente tem 1 minuto só na nossa aula, já vou liberar vocês. Então tá aqui. Temos aqui Create Table, cliente. Então aqui Create de criação, tabela, table de tabela, o nome da nossa tabela. Abre parênteses e fecha parênteses lá embaixo com ponto e vírgula. Dentro disso aí a gente coloca o ID que eu pedi para vocês. O ID está com um tipo de dados inteiro, auto-incremente, a gente já falou bastante de auto-incremente, vai incrementar um ID automaticamente, tá? A nossa chave primária vai ser incrementada automaticamente, isso que está dizendo aqui. Fecho com vírgula, crio uma coluna nome, com varchar, com tipo de dados varchar 100, que vai caber 100 caractere. E o e-mail também, tipo varchar com 100 caractere. Seleciono isso aqui, dou um raiozinho, check-in, funcionou. Vai aparecer na minha tabela aqui, refresh, apareceu aqui tabela criada, tá? Tabela minha criada aqui com sucesso, ó, colunas, ID, nome, beleza? A aula que vem eu vou mostrar para vocês como que faz isso usando o assistente aqui do Workbench, beleza, turma? Então por hoje é só. Por hoje é só, né? Acho que está no horário aqui, deixa eu só confirmar. Meio-dia e 20, por hoje é só. Então, aquele abraço. Amanhã a gente dá sequência aqui nessa aula e continuamos aqui essa maratona aqui de criação de tabelas. Beleza? Abraço, até amanhã.